A gente chegou hoje na última aula, né, que eu vou explicar sobre um presentão para algumas de vocês, né, que é sobre investimento, a gente vai falar um pouquinho hoje, e também sobre análise financeira, né, como a gente mede alguns parâmetros, né, que vai complementar exatamente a aula que a Fê deu atrás, né, que era sobre Unit Economics, né, como montar sua economia, como saber como você organiza a parte financeira, né, o seu motor de vendas para cada empresa aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, vamos explorar um pouquinho sobre opções de investimento, opções diferentes, né, não necessariamente venture capital, e vamos falar também sobre como abordar investidores. Se vocês têm vontade de algum momento falar sobre isso, né, aprender sobre isso, a gente também vai entrar nesse tópico. Então, espero que vocês aproveitem muito, podem ir anotando ou podem levantando a mão aí para fazer as dúvidas ao longo da apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar falando sobre o famoso, né, e o mais querido de todos, que é o tal do break-even, que é o ponto de equilíbrio da sua empresa, que é exatamente o ponto que a sua empresa vai se manter, né, vai estar pela primeira vez de uma forma saudável, com as contas no azul, né, e não mais no vermelho. É o ponto onde todo empreendedor deveria, né, ter como objetivo. O primeiro objetivo de todos é atingir esse ponto aqui. Então, esse ponto de equilíbrio, inclusive, pessoal, eu vou tentar explicar para vocês todas as palavrinhas em inglês, eu vou tentar dar uma traduzida para o português, as que têm tradução, né, para o português, as que não têm, entendam que seja palavras referentes à administração e contabilidade. São termos que existem, eles existem com esses nomes, e a gente vai tratar aqui vários termozinhos, talvez um pouco diferentes, mas eu vou dar o máximo aqui para tentar explicar, para todo mundo conseguir entender. Então vamos lá. O break-even é esse ponto de equilíbrio quando as contas ficam no azul. E o que que é esse momento, né? É o momento onde a gente ultrapassa, né, o nosso valor, a nossa receita ultrapassa os valores de custo fixo, né? Custo variável também. Então aqui a gente colocou que a margem contribuída, que é outro parâmetro que a gente analisa, né, nas empresas, é um parâmetro contábil, ele existe. Ela é da seguinte forma: receita menos custo variável. Aí a gente vai descobrir a nossa margem contribuída, né? Por exemplo, custo do produto, comissão, taxa de pagamento, tudo isso a gente coloca aqui também. E o custo fixo, né? O que que é o custo fixo da nossa empresa? É nada mais, nada menos que o que você paga todo mês, que é o mesmo valor, né? Suas obrigações mensais do mesmo custo. Por exemplo, custo com diretores, aluguel, né? Custo com funcionários é um custo fixo, você está pagando um salário mensal, também se torna um custo fixo, sem ter ligação com a receita, né? Não tem ligação, é tudo que você paga com a sua empresa. Aqui nesse gráfico mostra bem o pontinho de equilíbrio. O custo fixo está bem por aqui. Bem aqui, quando a gente chega nesse ponto onde está aqui, é onde a gente atinge esse ponto. Eu coloquei essa imagem aqui só para ficar um pouquinho mais visível, né? Sobre o ponto de equilíbrio, leva em consideração essa linha azul, que é o faturamento, né? A receita de vocês. A laranja seria o custo fixo. Imaginem que ela sempre se move dessa forma, ó, de forma contínua. Ele não se altera, porque são custos fixos. E o custo variável, que é a linha cinza, né? Mais o custo fixo, é uma soma dos dois tipos de custo, né? Custo variável também, meninas, tudo que você pode colocar ali que varia mês a mês, que você precisa pagar na sua empresa para poder desenvolver. Por exemplo, o marketing, se ele não for 100% necessário, né, para a sua operação, ele pode ser um custo variável. Apenas um exemplo. Então, aqui, vamos dar um exemplo, né? Uma empresa tem um custo fixo de R$ 30.000 por mês. A margem contribuída dela é de 30% da receita. Lembrando que a margem de contribuição é um indicador, né, contábil, que mostra quanto uma mercadoria, né, uma empresa pode contribuir para o pagamento dos gastos fixos dessa empresa. Então, vamos levar esse exemplo. Custo fixo de 30.000, margem contribuída de 30%. O ponto de equilíbrio dessa empresa vai ser atingido quando ela tiver 100.000 de receita, né? Quando ela tiver ultrapassado os custos mais os 30%, né, da margem contribuída.
que seria a margem contribuída de R$ 30.000, o valor. Então, vamos explorar um pouco mais, né? Lembrando que a margem contribuída é receita menos custo. Então, aqui a gente coloca. Essa empresa aqui, que a gente está usando de exemplo, tem dois tipos de clientes, ó, cliente A e cliente B. O cliente A, ele paga R$ 12.000 por mês para sua empresa. O cliente B paga R$ 8.000 por mês. A gente entende que esse é o faturamento. A receita é de 20 mil, certo? Os custos, ele tem custo com um vendedor, que tem um salário de R$ 5.000 ao mês, e um administrativo ali que fica no escritório, cuidando da papelada, né, das documentações, que tem um custo de R$ 3.000 por mês. O custo dessa empresa fixo, né, seria R$ 8.000 por mês. Quando a gente faz a receita menos o custo, a gente tem a margem contribuída de R$ 12.000 ao mês. O primeiro passo, né, para a gente entender como a gente se planeja, se programa para atingir esse ponto de equilíbrio, é descobrir o tal do Unit Economics, né? Descobrir qual que é seu motor de vendas, o que que gera o seu faturamento, da onde que vem o seu dinheiro, para você conseguir mensurar isso em índices, para você ver aonde que você está colocando dinheiro, aonde que você precisa melhorar, né, a parte de infraestrutura. Então a gente colocou aqui dois exemplos, talvez um pouco mais complexos, mas eu quero muito que vocês façam um esforço para me acompanhar. A gente colocou aqui um SaaS para agro, do lado esquerdo, que nada mais é do que SaaS, a palavra em inglês é Software as a Service, ou seja, software como serviço. É uma empresa que vende um software, vende uma plataforma, né? Vende um aplicativo. Então você imagina que essa empresa não precisa produzir um aplicativo todo mês para vender, né? O aplicativo ele não é um produto, né? Você vende um software. Então, esse modelo de negócios, ele tem um Unit Economics específico. Então, qual que é o unit economic dele? É venda consultiva. É o seu vendedor. O seu vendedor é seu motor de vendas. O seu vendedor, ele vai bombar lá, mandando mensagem, fazendo ligação, mandando e-mail, para atrair esses clientes para vender a sua plataforma. Eu sei que tem muitas meninas aqui que têm plataforma, então espero que vocês, né, se vejam nesse exemplo. Os vendedores têm um papel muito fundamental. Para empresas de consultoria, os consultores têm um papel muito fundamental. E é por isso que em cima deles a gente trabalha, né, toda a estrutura de saber quanto tempo ele gasta para conseguir quantos clientes e quanto isso me gera de receita. Esses são outros indicadores que têm nome e estão aqui embaixo, já falo deles. O outro exemplo que a gente colocou aqui são as dark kitchens. Dark kitchens, pessoal, seriam, em português, cozinhas fantasma. É um modelo de negócio e ele existe e bombou há uns 8 anos atrás e até hoje ainda existe, que são as cozinhas, né, que funcionam sem lugar físico. Quando a gente entra no iFood, no Uber Eats, vai pedir uma comida, a gente vê várias empresas ali que nem tem local fixo, né? São restaurantes que se organizam, produzem o alimento e enviam, né, em forma de delivery para vários lugares, não necessariamente tendo um lugar fixo. Esse modelo de negócio é chamado Dark Kitchens, né? Essas cozinhas que têm venda exclusivamente por canal digital. Entendam que, né, eles têm um unit economics diferente de quem vende aplicativo, porque para eles, qual que é o motor de vendas? A quantidade de cozinhas, né, que eles vão ter. Tem uma, tem duas, quanto que cada uma fatura, né? E um outro indicador para esse modelo de negócio é o ROI. A gente chama de ROI, o que é, na palavra extensa, Return over Investment, que é retorno sobre investimento. É outra métrica muito usada também na administração, que é para a gente fazer uma continha para ver o quanto que a gente ganha de dinheiro comparado com aquilo que a gente está gastando para obter aquele cliente. Então, cada empresa, modelo de negócio, seja empresa de produto, empresa de consultoria, empresa de plataforma, tem um tipo de unit economics diferente. As métricas mais usadas que a gente usa para medir ali se a empresa está indo para o caminho certo, se está faturando legal, se vai chegar no ponto de equilíbrio, é o CAC, o LTV e a recorrência, que está aqui embaixo. O CAC significa custo de aquisição de cliente. Quanto eu estou pagando para aquele cliente vir para mim? Aqui envolve custo com marketing, né? O custo que você vai fazer para atrair ou reter aquele cliente dentro da sua empresa. O LTV significa
lifetime value, em inglês, que é nada mais, nada menos que o retorno, né? Em quanto tempo você vai ter retorno daquele investimento que você colocou ali. Muito usado pelos investidores, inclusive, tá? Para ver se a startup é boa para investir ou não. Muito usado esse. E a recorrência, né? Qual é a recorrência que o seu cliente busca o seu negócio, né? Se é uma mensalidade, tudo bem, é diferente, mas se é um produto, por exemplo, eles compram com recorrência, isso também é um outro indicativo, né? Um outro indicador que a gente pode usar para medir, para criar essas métricas. Agora, a gente entra um pouquinho na outra parte de Venture Capital e eu queria perguntar para vocês se até aqui alguém tem alguma dúvida. Não? Tudo bem? Beleza. Então Eu, vamos eu não continuar. entendi muito bem o break-even, o cálculo. Se pudesse Tá. repetir. Não, Só, Tamires, pode só um falar, momento. Bárbara. Meninas, se vocês tiverem dúvidas, qualquer dúvida, eu lembro da sessão da Fê que a Isa não estava, por isso que eu interrompi a Fê. A Isa, desculpa. Vocês podem perguntar se vocês não entenderem mesmo, tá? Como a Tamires fez, eu não entendi realmente. A ideia é que vocês entendam, sair daqui pelo menos entendendo o que a gente tá tentando passar para vocês, tá? Fiquem tranquilas quanto a isso. Não, né, não se sintam intimidadas. A ideia é que vocês realmente perguntem. Exatamente. Tamires, o ponto de break-even, ele não é um cálculo, a gente não calcula esse ponto, né? Ah, qual é o momento que eu vou chegar no meu ponto de break-even? Não tem esse cálculo. O que tem o cálculo por trás que a gente falou é aquela parte do Unit Economics. Por isso que eu recomendo muito que vocês voltem lá na parte da Fê, porque aquela explicação vale ouro, porque precisa muito ter bem amarradinho o que que a gente faz para obter o faturamento. Por quê? O que entra aqui nessa conta, né, entre aspas, do break-even, é os seus custos, né? Porque o ponto de break-even nada mais é do que quando o seu faturamento ultrapassou seu custo, só isso. Só isso. Você vai chegar nesse momento, né? Que é um momento, o ponto de break-even geralmente ele é uma data. Por isso que eu digo que ele não é uma conta, ele é uma data. É o momento que você atingiu esse ponto. Então, eu atingi esse ponto hoje, né? Novembro de 2024, eu atingi meu ponto, que é nesse mês meu faturamento ultrapassou meus custos. É somente isso. Bem, Maria? Isa, a gente tem dificuldade de ter de saber o nosso custo de aquisição do cliente, assim, do que a gente coloca nessa conta. A gente já ficou bem perdido nisso, de assim, a gente não, o profissional de mídia paga, né? Então a gente pensou, ele com certeza, então tanto o valor do profissional que a gente paga mensal, quanto o valor que a gente coloca em mídia paga. Mas aí nos outros a gente fica meio perdido. Então, por exemplo, quem mais? Coloca também o salário da secretária do suporte, porque ela manda lembrete quando tiver retorno. Quem mais entra nessa conta, assim, além dessa pessoa da mídia paga? A gente fica um pouco perdida nisso. Uhum, é uma pergunta super válida. E não tem uma resposta certa, tá? Porque depende muito de cada tipo de negócio. Só para dar uma explicação só um pouco geral, o CAC, ele depende do que você está vendendo e para quem você está vendendo. No caso dessa sua secretária que você comentou, depois a gente pode falar disso mais a fundo na consultoria, tá? Não tem problema nenhum. Ou até posso escrever para a Fê, né? Para a Fê tratar isso com vocês também, se a Fê cuida de vocês, né? Do Espaço Abra. Mas vamos colocar aqui que o CAC é um parâmetro que ele é variável, né? Pode mudar mês a mês, porque ele inclui vários custos que são variáveis. Por exemplo, o custo em marketing. Pode ser que um dia você invista muito em marketing inbound e no próximo mês você tire tudo, coloque no outbound ou elimine de vez. Isso é muito variável. Então, essa conta a gente faz, tem um jeito específico que eu posso passar depois, né, para a gente tratar disso na consultoria individual. Mas não se preocupa, tem uma variação ali pequena, mas isso que você falou da secretária talvez não se encaixaria nesse CAC, tá? Toma a dica, depois a gente explora isso com mais profundidade na consultoria individual. Perfeito, obrigado. A Ana, que tá com a mão levantada. Tá mudo, Ana. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá, beleza. Então, assim, por exemplo, se eu tenho ali o meu break-even uma vez, e daí eu pego e mudo o meu custo fixo. Vamos lá, vou contratar mais funcionário.
eu vou ter um segundo break-even? O que que vai acontecer? Isso. O break-even ele é uma data. Você pode ter atingido essa data várias vezes ao longo da saúde da empresa. Isso acontece, viu? É bem comum. Tá. Você pode ter, ao longo da empresa, o preço flutua, né? O faturamento em alguns negócios também flutua. Então, a gente pode ter Uhum. atingido e desatingido esse ponto várias vezes. O ideal Entendi. mesmo, seria a gente atingir esse ponto uma vez e depois não regredir mais. Mas aí a gente está falando de um modelo perfeito, né? Seria algo assim, a gente atingiu um plano de custo fixo e daqui para frente eu não abaixo mais. Ou seja, eu vou manter meu time com pelo menos 5 pessoas, esse custo fixo já está montado, já está estruturado, então daqui para baixo eu não diminuo. Mas as coisas mudam, então, dependendo do custo fixo, você pode atingir break-even várias vezes, várias vezes. Ele não é um ponto fixo, né? Ele é só uma data em que o seu faturamento ficou maior que o seu custo. Certo. E daí, então, para essa parte de, às vezes, o meu custo oscilar, eu volto lá para o Unity Economics para ver Volta quantas para vezes que isso acertar, volta. para acertar Tá. e fazer essa receita subir ou o custo diminuir, porque também Deixa. o problema não é nem a receita que está chegando, né? Às vezes o problema é o seu custo está muito alto, então precisa Uhum. dar uma diminuída. Tá bom, então. Obrigada. Imagina. Obrigada pelas perguntas, meninas. Então, acho que não tem mais nenhuma, né? No chat também. Tá, beleza, vamos lá. Vamos partir então para venture capital, né, e investimento por ações, né? O que que é esse investimento no equity, né? Investimento por ações. A gente está dando, né, vendendo, entre aspas, um pedacinho da nossa empresa para outras pessoas. Vamos ver. Aí. Então vamos lá. Aqui a gente separou, né, essa tabela. Não tá das mais bonitas, mas ela tá bem explicativa. Sobre, né, vários tipos de financiamento que a gente pode ter. Não são todos, tá? Não são todos os financiamentos que estão aqui. São alguns, né, dos tipos que são em troca de equity, né? Ou, né, os financiamentos mais comuns, pelo menos. Lembrando que aqui não está incluso empréstimo, que é uma das opções, né? Inclusive, uma opção que para alguns negócios é super válida, super funciona bem. Outros tipos de investimento como BDNS, como fundo perdido, como FAPESP, né, para startups ou empresas que são patenteadas, né, que têm patente exclusiva. Então, aqui a gente vai falar de alguns tópicos sobre parte de equity. Então, vamos lá. Nós temos primeiro aqui os fundos de investimento, como a BVC, né, que é um dos exemplos, que são fundos de venture capital ou aceleradoras. Eu acho que algumas de vocês que têm mais o perfil de startup já frequentaram esses eventos, vocês também veem muitas plaquinhas de aceleradoras por aí, né? Que nada mais é do que uma empresa que pega, oferece programas para startups, né, para empresas, para desenvolver esses negócios. E, às vezes, eles investem, né, por uma troca de equity. Geralmente são empresas bem menores, né, que estão começando ainda, tem muita coisa a aprender. E existe esse perfil de acelerador, que é nada mais, nada menos do que acelerar o seu negócio. Ele vai te ensinar coisas, tem o programa, você se inscreve, tem as etapas, e às vezes você ganha dinheiro também por isso. Os aceleradores também investem. Aqui a gente separou os pontos negativos de cada um também, que eu acho importantíssimo ser super transparente com vocês para vocês entenderem o todo, assim. As aceleradoras, o ponto negativo é que elas fazem vocês ficarem muito diluídas, né, no cap table. O que que isso significa? Eles pegam uma porcentagem alta, né, de equity. Geralmente é assim. Por quê? Porque para eles é um alto risco. Você investir numa empresa pequenininha, para acelerar ela, a chance de dar errado é muito grande. Porque a gente não tem ainda, a gente não tem as nossas premissas de investidor, né? A gente ainda não sabe se aquela empresa vai operar bem, se os empreendedores, né, vão conseguir liderar por bastante tempo, né, para seguir essa empresa bem. Então tem esse ponto da alta diluição. Eles pegam um equity maior. O Venture Capital, que é o caso da BVC, que é um fundo especializado, um CNPJ também, como aceleradores, mas é um fundo especializado apenas em captação, né, na maioria das vezes. Hoje os fundos oferecem várias outras coisas dentro, né, do portfólio, mas basicamente é um gestor de recurso de outros investidores.
Mais para frente eu vou deixar bem explicadinho para vocês o que que a gente faz como venture capital, da onde a gente pega o dinheiro, como que a gente se organiza, como que as etapas, né, dentro do venture capital também é bem legal. E cada fundo tem sua tese, ou seja, a BVC investe em startups no Brasil e na América Latina. Se chegar uma dos Estados Unidos, a gente não pode investir porque é a tese da BVC. Tamanhos de empresas. Ah, a gente investe até tanto, até o tamanho X. Passou disso, a gente não consegue investir porque é a nossa tese. Cada fundo tem uma tese diferente. Existem teses de ESG, existem teses só para mulheres, existem fundos só que investem só em mulheres, existem fundos que investem só em agro, existem fundos de todos os tipos. A gente também vai colocar até no final várias siglas, né? Vários logos de outros fundos também para vocês darem uma olhada. Ponto ruim do venture capital, né? O negócio tem que estar muito bem construído, ou seja, ele tem que estar bem estruturado. Essa parte do problema e da solução que a gente bateu tanto nessa tecla lá atrás, tem que estar bem amarrada, tem que estar explicada e tem que fazer um baita sentido. O negócio geralmente ele está mais bem estruturado, não necessariamente grande, tá? Não necessariamente com faturamentos altos, mas a ideia em si está bem amarrada. Nós temos um outro perfil que são as empresas, que são que tem dois braços, vamos dizer assim, duas partes dentro das grandes empresas, que são as empresas principais, ou seja, uma empresa única. Vamos dar exemplos aqui, por exemplo, não sei, Magazine Luiza. Magazine Luiza é uma empresa que quer fazer parceiro, né, e investe por conta própria. Vai colocando dinheiro em outras empresas, né, investindo dessa forma. E tem a parte que é CVC. O que que é CVC? Corporate Venture Capital. É um braço da mesma empresa que é especializado em investir em startups. E geralmente, esse braço de CVC é que uma empresa criou. Vou dar um exemplo da Suzano, tá? A Suzano, grande empresa de celulose aqui no Brasil, nacional, uma das maiores do mundo, tem um braço de CVC, que é a Suzano Holdings, Suzano Ventures, que criou o fundo para minimizar a burocracia, para fazer aquisição e compra de outros negócios, para incorporar outros produtos ao portfólio. Então, o CVC também tem um objetivo diferente. Né? Ele vai querer comprar suas ações para testar seu produto dentro do portfólio dele, só que lá no final ele vai querer comprar você completamente. Se a sua estratégia é ótima, não tem problema algum. Mas o ponto negativo é que tem alta burocracia e tem que ter muita sinergia com aquela empresa, mãe, né? Nesses dois casos de empresa acontece isso. Muita burocracia e sinergia com a empresa mãe. Estou fazendo parceria com a TOTUS, tem que ter sinergia com a TOTUS. Estou fazendo parceria com a Boticário, tem que ter sinergia com a Boticário. Estou fazendo parceria com a Natura, tem que ter sinergia com a Natura. É basicamente assim. Aí a gente vai para a parte de family offices, né? Family offices são nada mais nada menos que escritórios que gerenciam patrimônios, né, ativos de famílias ricas. Basicamente é isso. Pessoas empresárias, né, ou pessoas que têm muito patrimônio acabam gerenciando, né, criando esses escritórios familiares para gerenciar fortunas, né, gerenciar o dinheiro da família, das pessoas. E aí, dentro desse guarda-chuva, geralmente tem várias empresas, empresa de todo mundo da família, geralmente é assim. Ou até outros negócios que eles investem à parte, né? Aqui em São Paulo a gente tem muitos, no Brasil tem muitos family offices, por incrível que pareça, né? Até mais que alguns países da Europa, inclusive. E esses family offices, né, operam gerenciando esses ativos. Eles acabam investindo em startups? Sim, acabam. Só que não é costume, né? Não é costume deles investir em startups porque precisa de um pouco mais digamos assim, é um risco maior, né? Startups, porque são empresas um pouco menores, a gente vai ter que acompanhar de perto, então gera um pouquinho mais né, de ficar um pouco mais em cima. E family office, às vezes, não costuma investir em startups diretamente, mas eles costumam investir em fundos. Entende? Eles acabam, às vezes, colocando dinheiro em outros fundos para gerenciar isso. Nós temos uma próxima opção chama crowdfunding que eu não sei se alguma de vocês já leu reportagem alguma vez falando sobre aquelas famosas vaquinhas online. Parece muito isso. É um pouco parecido com esse termo. O crowdfunding, ele geralmente são empresas também, CNPJs, né,
plataforma para múltiplos colocando dinheiro, e esse dinheiro vai sendo alocado para outras empresas, para startups, no caso, né? A gente tem o Arara Seed, que é um crowdfunding do agro, que só investe em agro, que são CPFs mesmo que colocam dinheiro na plataforma, para a plataforma redistribuir. Tem todo um processo também de análise, né, de startups, de empresas, mas tem o ponto negativo, que é ele tem uma votação interna, ele vota com interesse em voto naquela startup, mas aquele crowdfunding ele não vai conseguir te dar muito know-how, dicas de empreendimento, ele não vai te acompanhar muito por dentro, porque, afinal de contas, são vários investidores que estão investindo em você, né? O Isa, crowdfunding é só um entre os momento. investidores CPF. Nós temos Isa, também as Isa, pessoas físicas, né? Isa, Oi, tá tô, travando pra vocês também, meninas, ou só pra mim? Ah, tá, só tô pra ter travando? certeza. Tá travando Tá, bastante. tá sim. Uhum. Eita, Agora acho que voltou, né? Eu só fiquei em dúvida se era só voltou, pra mim. será? Voltou, né? Tá. Onde será que eu travei muito? Aí. Não, você Voltou? tava falando, só que tava todo travado a tua fala. Voltou agora. Eu te aviso se Ah, travar de novo. obrigada. Pode me Imagina. avisar Pode quando voltar. travar, Aham. tá? Uhum. Minha internet tá instável, eu acho. Tá falando de crowdfunding. Você pode Uhum. continuar falando um pouquinho. Tá. Crowdfunding, então, ele tem esse lado negativo, que é a percepção de mercado. Ela fica um pouco desajustada, né? Você está investindo numa plataforma e acaba diluindo o seu cap table dentro de uma forma estruturada, né? Mas para vários CPFs, talvez você não consiga ter um know-how ou alguma ajuda, né? Um, não seria aquele smart money, né? O dinheiro inteligente, que é a por troca, né, de conhecimentos, talvez. E nós temos, né, a parte de pessoa física, né, ou grupos de anjos individuais, né, que são pessoas físicas também. A gente também tem muitos desses no Brasil, não tanto quanto os Estados Unidos, né, ou outros países, mas a gente tem alguns. Grupos de anjo, principalmente ligados à universidade. Universidades que criam esses grupos, geralmente são de ex-alunos, acabam fundando, para poder fomentar negócios de dentro da universidade e startups fora. E pessoas físicas, que no Venture Capital a gente costuma chamar carinhosamente de love money, que é o dinheiro do amor, que é quando a gente pede um dinheiro para a mãe, para o tio, para o irmão, e essas pessoas acabam patrocinando nossas empresas logo no começo. Também tem essa possibilidade, né, de obter esse financiamento. Para quem tem, para quem pode, né, a gente entende que é um privilégio, mas aproveitem, se vocês tiverem oportunidades, também vale sim. Aqui, então, são PFs, né, formados, esses grupos de anjo, geralmente por faculdades, e as pessoas, né, que emprestam dinheiro para abrir empresa, geralmente são pessoas físicas que têm mais dinheiro, que são mais ricas, amigos e família. A parte ruim é que tem uma burocracia maior que pessoa física, quer dizer, uma burocracia que ultrapassa os conhecimentos, às vezes, da pessoa física que vai investir em você. E a instabilidade da relação. Se for um parente, imagina se esse parente um dia precisa muito do dinheiro e pede esse dinheiro de volta. Acontece, já vi acontecer. Se, por exemplo, esse grupo de anjos, dois deles brigam, não querem mais, e aí vira um desarranjo para poder sair, né, fazer a saída desse contrato e tudo mais, acaba tendo uma burocracia maior. Então, todos esses, resumidamente, né, não tão resumido assim, mas todos têm pontos negativos e pontos positivos de acordo com cada negócio. É de acordo com cada personalidade de empreendedor também. Alguma dúvida até aqui? Pode falar, Tamires. Isa, uma dúvida.
Eu queria saber da sua percepção em relação ao tipo de investimento de Venture Builder. Um CEO de uma Venture Builder entrou em contato com a gente e faz muito sentido, porque ele é muito referência no setor de saúde e afins. Porém, eu acho que em relação ao meu estágio, ainda não é o momento. Eu não sei se faz sentido também deste momento, mas quem sabe no futuro. E eu queria saber a sua opinião em relação às Venture Builders. Uhum. Venture Builders, ela se encaixaria dentro desse primeiro bloco aqui, que são o bloco dos fundos. As Venture Builders, o papel delas é, a maioria delas, tá? Conectam empreendedores que ainda não têm sócios. Eles falam, entre aqui no programa, a gente vai te conectar com outra pessoa que tem interesse na sua ideia, mas que tem uma percepção, né, uma noção de alguma área que você talvez não tenha, e vocês podem se juntar. E aí, geralmente, eles passam por programas, é muito parecido com acelerador, tá? Nessa etapa. Passa por programas, vai melhorando sua estrutura, seu negócio, sua ideia. Então, por parecer muito com o acelerador, ele tem o mesmo ponto negativo, que é a alta diluição. Ele vai pegar uma porcentagem grande do seu negócio. Geralmente, é mais de 10% da empresa. A gente considera isso uma margem grande para a primeira etapa. Quem quer entrar em etapa de Venture Capital, 10% na primeira etapa é muito, porque a gente vai construindo mais rodadas ao longo do tempo. Então, vai chegar um momento que você vai estar muito diluído, né? Vai ter uma porcentagem pequena. E geralmente é parecido com a aceleradora, viu, Tamires? Tá bom? Obrigada. Imagina. Uma dúvida. Queria saber onde posso achar mapeamento ou mais informações sobre VCs e CVCs. Tá. Mapeamento do distrito, algum prêmio que só elas ganham. Tá bom. Acho que foi a Sara, né? Sara, a gente vai colocar algumas logos lá no último slide dessa apresentação aqui. Então, se você conseguir ficar até o final, você vai pegar alguns ali já aqui na lata, já, direto. Mas também relatórios da Distrito ajudam bastante sobre fundos. E nesses eventos sobre investimento também geralmente tem bastante já catalogado, já organizado. Já posso dar um spoiler que se for Venture Capital, a gente tem 177 hoje no Brasil. Então tem bastante, né? Tem que buscar os que são mais alinhados à sua tese. Mais para frente eu vou dar mais dicas então sobre isso. Então vamos lá. O que que é o Venture Capital, né? Agora a gente está indo mais exclusivo no que a gente faz aqui, né? O investidor, né, do Venture Capital que assume o risco do seu negócio. Então imagina, se o negócio não crescer ou quebrar, se a empresa quebrar, o investidor perde todo o dinheiro. Mesmo, não tem que devolver nada, não tem que dar nada de volta. Perdeu, perdeu, perdemos todos juntos. É bem isso. Sem gerar dívida financeira, né? Outro ponto, o empreendedor ganha um novo sócio. Isso é verdade. O fundo, né, o Venture Capital, o fundo, a aceleradora, né, a pessoa que pegar o seu equity ali, vai ser seu sócio, porque ele tem uma porcentagem da sua empresa, concordam? Ele é seu sócio. Mesmo que minoritário, com outros direitos ou poucos direitos, ele ainda é sócio e algum nível de poder de decisão, né, na hora das reuniões, ele também vai poder dar a opinião dele. Então, lembrem-se disso também. O investidor passa a ter direitos e deveres, né, de acordo com o contrato, de acordo com tudo, e influenciará na tomada de decisões sobre gestão e estratégia da empresa. Se algum investidor não concordar com alguma tomada de atitude sua, ele vai falar, ele vai representar. E se for um mega de um problema, tipo, realmente quiserem cada um ir para os lados opostos, existe a burocracia contratual. Então, isso também é outro ponto. O investidor entra, gente, sempre pensando na saída. Ele entra pensando no momento que ele vai sair. Porque ele só ganha dinheiro de fato investindo em empresas quando ele vende a participação dele naquela empresa para outra pessoa, né? Exatamente assim que o investidor ganha dinheiro. Ele vai colocar dinheiro em vocês hoje, daqui 5 anos a empresa de vocês vai ter quintuplicado de tamanho, exemplo, e aí quando o investidor vende ou vocês vendem ali as participações, o investidor recolhe aquele dinheiro vezes 5, ou vezes 7, ou vezes 2, ou vezes 0. É assim que funciona. Ao receber o capital de risco, é definida quanto de participação da empresa vai ser vendida após alguns anos para gerar liquidez ao investidor. Então, existe esse relacionamento longo e o investidor ele vai sair, ele pensa já saindo, né? Isso é normal do investimento.
Então, aqui, como que funciona o capital de risco, né? Exatamente como acontece com a gente aqui em Venture Capital. Existe primeiro a captação, então a gente vai atrás de um cara chamado LP, que é o Limited Partner. Basicamente é as pessoas muito, muito ricas, ou family offices muito, muito ricos, pessoas que têm um bom volume de dinheiro, porque eles vão ser os investidores do fundo. Então, basicamente, a gente vai atrás dessas pessoas, faz muitas reuniões, a gente vira igual uma startup mesmo, a gente começa a ir atrás de investimento para colocar dinheiro no fundo. Então, faz essas reuniões todas, reúne com essas pessoas, e aí a gente consegue montar um fundo com aquele volume de dinheiro de vários investidores LPs, né, os LPs. E aí a gente tem no fundo os GPs, né, os GPs, que são General Partner, que geralmente são os gestores principais, são os presidentes, os CEOs desses fundos. No caso, o Mitsuru é o GP da BVC. Essa estrutura. Nada mais é do que a pessoa que vai tomar as decisões na hora de administrar, né, a parte do dinheiro, na hora de administrar as taxas, taxas de investimento, taxa de administração do fundo, porque o fundo ele é uma empresa, lembrem. Ele é uma empresa com CNPJ. Então a gente tem funcionário, a gente tem custo fixo, unit economics, igual vocês. Igualzinho. E aí, o GP, né, o fundo em si, busca startups, busca empreendedores para poder fazer essa alocação de dinheiro, para poder investir, pegar participações, montar um portfólio ali de algumas empresas, para poder apresentar para aqueles investidores. Você vai apresentando, falando, ó, a gente investiu nessas, olha como que está a saúde financeira dessas empresas, elas estão performando bem, estão performando mal, essa empresa está dando problema, essa daqui, né, dessa maneira. Então, as empresas investidas crescem ao longo dos anos, e aí acontece o desinvestimento, quando surgem outras empresas maiores ou outros interessados e compram as ações, compram os interesses ali, e o investidor, o fundo, sai daquele desinvestimento. E aí recebe o dinheiro de volta, repassa o dinheiro para os LPs lá da ponta, tudo de novo. Então, esse mecanismo de venture capital, né, ele começa na captação também, né? Os investidores colocam dinheiro no fundo, o fundo faz a prestação de serviço, faz a gestão, né, desse dinheiro, dos alocamentos de recursos, com taxa de administração, que é os funcionários, né, os eventos que a gente tem que frequentar para conhecer empresas, tudo, e a taxa de sucesso, que é caso, né, tenha um retorno, tudo isso é delimitado por fundo, caso tenha um retorno acima de tanto, tem que retornar tanto, é dessa maneira. E aí a gente sempre analisa, né, aquela continha de risco e retorno para cada oportunidade que aparece. Então a gente analisa dados históricos, né, e sempre dados históricos da empresa e também sempre focado na tese. A tese, ela é acordada já entre os LPs e os GPs, lá já tem um acordo entre eles. Às vezes a gente vai buscar um investidor e ele fala, eu não invisto em startup na América Latina, só na Europa. Então a gente não consegue esse investimento. Para nós é a mesma coisa. Setor, região, tem que estar muito bem alinhado. E o prazo desse período é de 8 a 10 anos. Então, os investidores investem na gente, a gente investe em startup. Em 8 e 10 anos, a gente retorna o dinheiro para esse investidor. Então, entendam que quando a gente diz que são pessoas que têm mais dinheiro, né, que são mais ricas, é porque elas têm uma quantia de dinheiro grande que pode ficar parada num recurso, né, de investimento variável por esse período de tempo, né, 10 anos. Aqui, só mais um exemplo, né, da captação, que é a volatilidade de risco e retorno. Então, olhem só, aqui tem vários exemplos, né, de private, de hedge funds, né, de outros tipos de empresas, e aqui o venture, né, o venture capital nos Estados Unidos, desculpa. Olha a porcentagem, né, de risco e a porcentagem de retorno. Ou seja, o maior risco, mas também o maior retorno, né? A gente acaba perdendo muita coisa no meio do caminho, mas as que dão certo, dão muito certo. Geralmente é assim que funciona. Então, aqui, né, o fundo, né, que faz essa gestão da empresa e as startups que recebem esse capital, né? Basicamente, isso que é o nosso venture capital. Aqui, né, a fase de investimento. Como que funciona? A gente tem, né, a fundação da empresa, no caso para vocês, né, as startups. Vocês fundam a empresa.
E vocês colocam lá no capital social, não foi isso que a maioria de vocês já fez? Já colocou lá alíquotas, né? Quantos que vocês vão ter de ações, quem vão ser os acionistas e qual que vai ser o capital inicial da empresa. A gente coloca isso lá no começo, quando a gente assina os contratos, né? Um exemplo, capital de 10 mil, mil cotas, né? Mil ações. Com um único empreendedor, no caso, se é startup ou empresa, tem um sócio apenas, né? Um empreendedor. O preço por cada ação dessa, né? Só fazer uma continha aqui mais simples, é R$ 10. Então, R$ 10 é uma ação da sua empresa, se for esse valor, né? E o share de ação, que seria, né, a porcentagem, é 100% com o empreendedor. É que a gente também às vezes chama de cap table, né? Cap table é o capital social. Se eu falar essa palavra outras vezes, me lembrem, né, que é capital social, é a mesma coisa ali. Então, o empreendedor tem 100%, né? Todas as ações, as alíquotas estão com ele. Então, aqui na fundação da empresa, né, a gente teve esse exemplo, com share de capital de 100%, que o CEO, né, o empreendedor, está com 100%. E quando ele vai levantar investimento, ele quer 100 mil. Ele decidiu que ele quer 100 mil reais. Se o preço por ação é R$ 10, ele tem que emitir mais 10 mil ações. Vai ter que emitir 10 mil ações para dar para esse investidor. Então, o investidor A, aqui, vai ter 10 mil ações, o empreendedor, 1.000 ações. 91%, 10%, né? Aqui poderia ser até o contrário, né? Colocar o empreendedor aqui. Inclusive, desconsiderem essa tabela. Invertam aqui o empreendedor com o investidor A, né? E aí a gente totaliza com 11 mil ações. Então, imaginem que toda vez que vocês buscam um investidor, vocês têm que ter bem ajustado a quantidade de ações que já existe hoje na empresa, porque tem pessoas que fundam o CNPJ com cotas diferentes. E, inclusive, contando sócios, contando para quem tem, né, o share, a participação de funcionários da empresa dentro do cap table, dentro do capital social, isso também conta, para fazer a diluição, né? Isso que a gente vai chamando de diluição. Então, o investidor passou ali, né, essas cotas, né? O empreendedor ficou com 1.000. Se é R$ 1.000 a cada ação, né, tem que emitir 100 ações. Então, aqui, investidor 100 ações, empreendedor 1.000. Ficou com 91% da empresa e investidor com 9% da empresa. Na etapa de crescimento. Na etapa de crescimento, a gente tem, né, aquela linha que a gente seguiu, o investidor, o fundo coloca dinheiro na startup, a startup faz a venda de ações, né? Que é exatamente o desinvestimento do venture capital. E quem que compra essas startups lá no final, né? Quando elas já estão maiores, já passou um período de tempo, quem que vai comprar? Geralmente, ó, esses daqui de baixo. Corporates, né? Empresas, fundos ou IPO, que é uma palavra que a gente gosta muito dentro do mercado de investimento, que é quando uma empresa atinge o patamar de bolsa de valores. Ela consegue vender as ações dela publicamente na bolsa de valores. Então, aqui, a gente fala de outro aspecto importante que é valuation, né? Quanto a sua empresa vale. É um tema polêmico, porque não existe métricas super ideais, né, para a gente definir quanto que a empresa custa. Não tem isso. Tem alguns consultores que tentam fazer isso procurando noções de mercado, mas geralmente o mercado se baseia pelo que já está sendo feito. Se tem uma empresa similar à sua que está atingindo um valor de tanto, geralmente se baseia por ali, por ali. É um valor que varia muito. E até é um valor negociável. Em uma transação com o investidor, o valor da sua empresa ele é negociável, até pensando em estratégia, inclusive. Por quê? A gente coloca aqui, preço por ação, R$ 1.000. 1,1 milhão por 1.100 ações, né? O VC tem 100 ações, ou seja, 9%, né? Isso é agora. Aí chega alguém e fala, quero adquirir por 3,3 milhões a sua empresa. Isso com o investidor já tendo 9%, né? O que acontece? Esse é o futuro, né? Esse é o valor, né, que a empresa, que a pessoa que surgiu lá no final vai querer comprar. E aí, como que fica, né? O empreendedor tem 1.000 ações, o VC tem 9. Se atingiu esse valor aqui de valuation, né, o valor da empresa se tornou isso daqui, a gente consegue enxergar o quanto que vai valer, né? Quanto que vai valer a parte que a pessoa que está comprando vai pagar. Aqui, nesse caso, né, se começou 1,1 milhões e foi para 3,3 milhões, ela triplicou de tamanho. Então, a empresa que triplicou.
Guardem essa informação de triplicar, porque é uma das coisas também que os investidores gostam muito de falar. É um sistema de ambição de empreendedor. Tem que passar a massa crítica em 5 a 7 anos, ou seja, por que que os investidores investem? É para ganhar retorno, certo? E se o período de retorno é de 5 a 10 anos por ali, ele vai querer um crescimento exponencial. Exponencial mesmo. Ele vai querer essa curva aqui, ó, esse primeiro gráfico, e não o segundo. Crescimento gradual, ou seja, mês a mês crescendo um pouquinho, não combina com venture capital. Infelizmente, porque não vai atingir um valor muito razoável ao final de 10 anos. A empresa não vai ter atingido um valor muito alto, a ponto de dar um retorno interessante para os investidores, né? Por isso que sempre falam muito das startups serem perfis mais tecnológicos, né? Que tem mais esse viés para tecnologia, que são rapidamente replicáveis. Você trabalha, vende muito dinheiro com baixíssimo custo para poder crescer exponencialmente dessa maneira. Isa, só um Venda de momento. ação. Uhum, Acho que tu poderia explicar o que que é a massa crítica para elas. uhum, tá. A massa crítica é exatamente isso, né? Do crescimento exponencial. Tem que passar a Vale da Morte, ou seja, toda aquela noção que a gente tem de crescimento, né? Tem que passar o break-even, né? Que a gente poderia até colocar aqui massa crítica como break-even. Tem que passar bastante o break-even, mas bastante mesmo. E mais para frente, bah, eu vou dar um detalhe também sobre isso que eu falei da medição da ambição dos empreendedores. Tem uma métrica que eu coloquei aqui também para vocês verem. Mas basicamente esse slide é importante. Por que que nem todo empreendedor é para venture capital? Porque o venture capital ele quer esse primeiro estilo de gráfico. Por isso que eu sempre recomendo, até comento sobre outras formas de financiamento que às vezes são boas também. Porque aqui tem um lado ruim, você vai trocar participação, você vai ter que ter um crescimento exponencial, você vai ter que puxar um pouco mais seu time, você vai ter que ter uma ambição muito maior. E do outro lado, você consegue fazer as coisas mais no seu ritmo, você consegue outras formas de financiamento. Por isso que também é uma lição de casa, né? Quase uma terapia de cada empreendedor a pensar aqui dentro. O que que você quer? Qual que é o seu negócio? Qual que é o seu objetivo? Perguntas até aqui? O investidor pode vender para qualquer pessoa ou empresa a participação dele? Não, não. Isso também parece um pouco assustador, né? Quando a gente fala, alguém tem uma porcentagem da minha empresa e pode vender para qualquer um. Não, não é assim que funciona. Geralmente, quando vocês têm a maior parte das ações, vocês ainda são a tomadora de decisão da maior parte das coisas, quase tudo. Inclusive, é proibido por contrato, né? Por isso que eu sempre recomendo que seja a tríade, né? Uma boa empreendedora, um bom advogado e um bom contador. Porque o advogado vai fazer esse papel de ter um ótimo contrato. Ah, Cássia, não tem problema. Voltou agora? Eu posso repetir para você. Oi, É, voltou. voltou? Perdi bem a resposta. Não tem problema, eu posso repetir. O investidor ele não pode vender para qualquer pessoa. Vocês ainda vão ser a sócia majoritária, vão ter a maior parte das ações. Sabe aquelas porcentagens que eu falei? O empreendedor com 96%, o investidor com 9%. Essa participação vai garantir, né, até por contrato, que vocês tomem as decisões de venda. E nada pode ser passado, nada pode ser feito com essas ações sem o conhecimento do empreendedor. Isso é por contrato. O contrato está lá, claro, limpo, e ninguém tem essa prática, tá? De fazer venda, concessão. Inclusive, os contratos hoje, eles são bem elaborados, são tudo bem amarrado, estruturadinho. Todo mundo ali tem seus deveres e direitos bem esclarecidos. A parte do contrato é a parte importante. Então, não pode vender para qualquer pessoa. Tem que passar pela concordância, né, de todos os investidores. Investidores não, empreendedores. Pronto? Nenhuma dúvida a mais? Então, vamos lá. Vamos para a parte, então, de dicas, né? Como preparar um material para quem tem esse interesse em investir, né? Em pegar investimento com alguém.
como preparar esse material, né? Aqui eu coloquei a métrica que a Bá comentou, né, para explicar o porquê que daquela massa crítica, né? Por que que o investidor ele quer um retorno, né, quer que a empresa, a startup, performe tão, né, assim? Tem tudo a ver com esse dado aqui que chama T2D3, que significa do mercado geral, tá? Todo mundo fala essa palavra, que é o modelo ideal de startup para a gente investir. É a startup triple, triple, double, 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 que significa em português triplicar, triplicar, dobrar, dobrar, dobrar. Explicando esse termo, que significa isso. Nada mais é do que o investidor querer muito as startups que, no primeiro ano, do mês 0 até o mês 12, ela triplicou de tamanho. Do mês 12 até o mês 24, ela triplicou de novo de tamanho. No terceiro ano da empresa, ela dobrou, no quarto dobrou de novo e no sexto dobrou e no quinto dobrou de novo, novamente. Então, olha como o modelo é um pouco diferente. Esses geralmente são os modelos mais específicos para receber investimento de venture capital. A empresa triplicou no primeiro ano, triplicou no segundo ano, depois dobrou nos próximos 3 anos. Por que que dobrou, né, depois, né, do segundo ano? Porque depois que atinge um grau de maturidade, é mais difícil você escalar. Você já adquiriu muitos clientes ali, acaba ficando um pouco mais complexo a operação, os custos fixos aumentaram bastante. Então, ali, a partir do terceiro ano, a gente já vê que o cenário começa a dar uma desacelerada. E isso é natural, isso é normal. Mas prestem atenção nesses 2 primeiros anos. Triplicar e triplicar. Isso não é simples de fazer, né? Isso é complexo, mas é o que os investidores buscam. Por isso que a gente tem vários casos também de startups no Brasil, empresas no Brasil que cumpriram e até ultrapassaram essa meta do T2, D3. A gente já teve empresas que quadruplicaram nos primeiros 4 anos. Isso acontece, né? Mas é mais raro, mas acontece. Tudo de acordo com o mercado, o momento, né? Que se o mundo está preparado para a sua solução, se você tem uma capacidade de time muito boa, contatos, é uma rede de conjunto, né, de fatores. O crescimento, então, que o Venture Capital espera é esse T2, D3. O financeiro, mostrar que está em bootstrapping, isso é ótimo. Bootstrapping, lembrando que é aquele termo que se refere a quando você, empreendedora, começou seu negócio com o próprio dinheiro. E isso todo mundo do mercado financeiro gosta muito de ver, porque mostra que você se empenhou no seu negócio, você colocou dinheiro próprio, você está assumindo o risco do seu próprio dinheiro ir embora, ou duplicar, triplicar. Então, quando o empreendedor está 100% envolvido na operação, isso atrai muito os olhos do investidor. Isso fica bonito de ver, porque você fala, ó, o cara realmente está comprometido, ele colocou dinheiro próprio. E outro patamar financeiro é atingir o break-even, né? O ponto de equilíbrio significa que dali, pelo menos, você tá com as coisas controladas, né? Pode ser que tudo desande, claro, pode ser sim. Só que, pelo menos, quando você atinge esse ponto de equilíbrio, significa que você já tá podendo escalar um pouco mais sua operação, né? Você já conseguiu ali se preparar com aquele custo definido para faturar mais do que aquilo. Então, isso aqui é um ótimo indicador também. Por isso que a gente também está focando com vocês nesse ponto de equilíbrio. É fazer a sua empresa não só faturar, mas fazer a sua empresa faturar mais do que ela custa. Outro ponto é o entendimento do problema, né? O que que o investidor avalia em vocês, empreendedoras? Vocês entendem bem o que vocês estão fazendo? Qual que é o problema e a solução daquilo que vocês estão fazendo? Por isso também que a gente bateu muito nessa tecla, porque tem que fazer todo sentido. Tem que ser um problema real, tem que ser uma solução que atende aquele problema claramente, assim, sem precisar pensar muito ou explicar muito. Tá claro, sabe? Então, conta por que que você é a melhor pessoa para atacar esse problema. Inclusive, recomendo vocês usarem essas dicas também, caso vocês forem apresentar lá no pitch, para lembrar disso. Por que que você é a melhor pessoa para atacar esse problema? Por que que o seu time, né, suas expertises estão ali fomentando, né, para a sua empresa prosperar? Nada é mais convincente do que o exemplo detalhado dos clientes. Então, feedback de cliente. Ó, o cliente fez isso, compra recorrente comigo, gosta de mim por causa disso, disso, disso.
Olha, eu tenho um cliente que sempre me indica para novos clientes. Isso é feedback ótimo. São outras coisas que agregam bastante quando os investidores estão tendo uma conversa com vocês sobre, né, como foi a experiência dos seus clientes. Eles voltariam, né, a comprar com vocês? Eles voltariam a usar o seu serviço? Eles recomendariam o seu serviço para outras empresas? Isso é muito importante também. E tudo isso junto é a capacidade de vocês, empreendedoras, de fazer esse negócio prosperar, seguir em frente. Uma dica, né? Como preparar esse material para quem deseja obter investimento em algum momento, né? Primeira dica de todas que eu dou é se preparem com antecedência. Não adianta querer abrir para investimento hoje e arrumar investimento amanhã, né? Ou daqui a um mês. Não vai acontecer dessa maneira, tá? O investimento é um processo longo, é um processo que desgasta o empreendedor, porque você vai precisar conversar com muitos fundos, enfim, investidores diferentes para poder receber uma resposta alinhada. E esse é o ideal, é como se fosse um perfil de vendas. Você está indo vender seu negócio para ver se alguém compra ele, né? Na hora da documentação, é muito importante fazer a apresentação do seu negócio, né? Como um pitch deck, que é exatamente, né? Vocês vão fazer um pitch falado, né? Uma apresentação falada lá na nossa competição em dezembro. Mas ter um pitch deck para investidor, que é basicamente essa apresentação que vocês estão montando, né? Que a gente tá montando juntas, com os dados de rodada, né? É um slide a mais falando sobre tanto que você está buscando, para fazer o que com esse dinheiro, suas projeções de faturamento e quanto que vale sua empresa, quanto que você está pensando, né, em adquirir e a porcentagem que você está disposta a dar. Basicamente isso. O data pack, né, ou seja, o pacote de dados para complementar o pitch, ou seja, dados financeiros da sua empresa, feedback de cliente, se você tiver um PDF, vídeo demonstrativo, né, que a gente chama de demo. Eu tenho uma plataforma, eu quero passar para um investidor, vou apresentar uma demo da plataforma, né? Se não tem fotos ali do aplicativo, né, das imagens, eu posso fazer um vídeo mostrando a usabilidade, como que eu uso isso e tal, né? O One Pager, que a gente chama de One Pager, que basicamente é uma folha A4, uma folha sulfite, digamos assim, só que digital, hoje em dia se usa mais assim, com todas essas informações que a gente falou aqui, que é as informações do pitch deck, as informações de rodada em uma folha, uma única folha. E apresentar o produto, né? Screenshot aqui, que é o print, né? Print da tela, print do aplicativo. Ou, né, se for uma conversa presencial e a pessoa vender produtos, uma demonstração do produto, né? Isso também funciona. E a apresentação comercial, que é igualzinho a apresentação de vendas. Estou vendendo meu negócio para alguém. Isso faz parte também, né? De uma boa apresentação. Isa, preciso ter todos esses? Não precisa ter todos, mas pelo menos, assim, os três primeiros, né? É importante. É importante. Você não quer falar com o investidor e fazer ele perder o interesse na primeira conversa. Então, quanto mais completas as informações que você mandar para ele logo no começo, melhor. Melhor. Você já vai criando o interesse ali. Dados financeiros, importantíssimo, né? Em algum momento, eles vão pedir. É de lei. Por mais que alguns empreendedores evitem falar disso no começo, uma hora ou outra, eles vão pedir esses dados. E você vai ter que falar, vai ter que mostrar de uma forma transparente. Porque também, quando não é de uma forma transparente, ele não passa em alguma etapa do processo, né? O processo, ele é longo, e após a decisão de investimento, chega uma hora que a gente entra num processo chamado due diligence, que é basicamente pegar essa documentação e avaliar ela internamente. Nessa avaliação, a gente descobre tudo, assim, tudo mesmo. O caixa, quanto que está operando. Se lá atrás eu perguntei se você tem uma outra empresa no seu CNPJ, você disse que não. Nessa etapa do due diligence, eu vejo que tem outra empresa no seu CNPJ, no seu nome, né? E tudo isso é importante, né? Ser bem transparente, sincero desde o início, para evitar problemas, né? Para passar para a etapa de investimento em si. Aqui, o plano de negócio, né? Os dados históricos, DRE, a gente tem que se acostumar com esse termo, que é basicamente, né, o seu balancete ali, todo o seu balanço fiscal, quais são todas as suas despesas dentro de uma planilha com números,
mês a mês ali, do que entrou, o que saiu. Isso tem que ter muito organizado, gente, muito, muito mesmo. Já encontrei empreendedor que tinha 7 contas bancárias e ele usava cada uma para uma coisa. E na hora da gente recolher esses dados, eu não conseguia encontrar, ele não conseguia se encontrar também, ficou todo mundo muito perdido e no final ele não sabia quanto ele faturava ou quanto que ele custava, ele não tinha essa informação. Por isso que é bom a gente organizar tudo bonitinho desde o começo, para evitar dor de cabeça. Pode parecer chato, trabalhoso, mas é importante. Então, 3 anos de históricos anuais, né? Se a empresa tem esse tempo, né? Todo o histórico, né? De faturamento, de despesa. E o mensal, né? Ano a ano, passado até o último mês. Isso é uma coisa que a gente aqui na BVC, inclusive, pedimos sempre. Quando a gente está conversando, né? Com alguma empresa, e aí passa o mês, a gente já pede, olha, você pode mandar as informações desse mês agora que passou, para a gente também já analisar, né? Incluir mês a mês a informação. Plano de negócio, ou seja, a projeção, aonde eu quero estar daqui 1 ano, aonde eu quero estar daqui 2 anos. Essa parte vocês vão colocar na apresentação lá no pitch final, né? De parte de projeções, onde vocês querem estar e tal. Faz parte também do pitch que vocês vão apresentar. Os dados corporativos, né? Que é cap table, que é o capital social. O contrato social de vocês, né? O que está escrito lá. Qual que é o CNAE, né? Que vocês estão inclusas, a biografia das empreendedoras, a identidade de cada uma, RG, CPF, né, os números, comprovante de inscrição, situação cadastral, né, isso também é outra coisa que a maioria dos VCs pedem, né. Dado de conta bancária, isso também precisa passar, né, até porque quando for mandar o dinheiro, vai mandar o dinheiro para a conta bancária. E, inclusive, como eu acabei de falar, é comum, bem comum, os investidores pedirem, né, extrato bancário da conta do CNPJ, né? Extrato bancário, para ver se batem os números, né? É a forma dos investidores diminuírem risco. Porque imagina quando uma pessoa não é 100% sincera, e aí você coloca uma grana lá no empreendimento da pessoa e no final a pessoa não falou nada da verdade, assim. Não tem como, né? Dessa maneira a gente diminui risco para todo mundo e deixa a situação bem mais tranquila. Dados de mercado, então, dados e fatos utilizados no pitch, né, na apresentação, que é, olha, eu vendo para empresas médias no Brasil. Hoje, no Brasil, tem 16 mil empresas médias. Esses dados, sabe, de mercado, com as fontes, né, tudo, também está incluído ali. Análise de concorrentes, que também vai estar no pitch de vocês, né, quem são seus concorrentes, se eles existem, né, o que eles fazem. Exemplo de startups estrangeiras, né, de sucesso, parecidas com a sua, também sempre indico vocês a procurar empresas similares a que vocês têm, para ver se elas conseguiram investimento, quanto que elas conseguiram. Às vezes isso sai em reportagem, vocês têm acesso até o valor que foi vendido, o valor da empresa, para quem foi vendido. Vocês têm esses acessos nas reportagens de revista online mesmo. Isso também é bem legal para vocês terem essa noção também, né, do que dá para fazer, quem que compra esse negócio, né, quem que está interessado e tudo mais. Até aqui, alguma dúvida? Não? Beleza. Então, Isa, eu é, tenho, perdão. pode Só falar, Maria, pode falar. quando a gente consegue achar a pessoa lá que faz sentido e dá tudo certo, assim, e eles sabem que eles querem investir. Quanto tempo, assim, se existe uma média que esse processo demora depois que você acha essa pessoa, mais ou menos? Ótima pergunta. Obrigada por ter feito essa pergunta. O tempo, ele varia muito de fundo para fundo, principalmente de acordo com o tamanho de cheque. Se o fundo dá um cheque maior, a resposta vai demorar mais. E por que isso, né? Porque existem várias outras startups que também estão entrando em contato com esse mesmo fundo, né? E geralmente os processos de análise de cada fundo depende demais, depende muito. Tem uns que fazem reunião mensal para analisar as startups. Então, se você não conversou com ele a tempo dessa reunião, só no mês seguinte. E assim vai, né, sucessivamente. Outras fazem semanal, né? Como é o caso da BVC. A gente faz reuniões de comitê semanais. Então, vem startups, vem atualização de startups semanalmente. Tem outras que é outro tipo de processo, aí tem que passar por pessoas específicas. Mas geralmente, para te dar uma data aqui, na média, né, dos fundos, demora pelo menos uns 3 a 4 meses
para alguém decidir investir em você, isso se tá tudo certo. Essa lista que eu acabei de falar, tá tudo certo. Do diligence está certo, os documentos estão certos, a startup já provou rapidamente que ela é capaz e tudo mais. Então, imagina, 4 meses. Agora, né, para te dar uma média, pode durar ali de 3 a 6 meses. É uma média de tempo, documentação e tudo. Obrigada. Imagina. Por isso que eu também indico vocês, de quem quer buscar investimento, de fazer com bastante antecedência. A gente, né, recebe startups que já faturam, né, tem faturamento para investimento, mas a gente tem uma dica que é não vem buscar o investimento quando o dinheiro está acabando, né? As startups que já faturam, já passaram do ponto de equilíbrio. Não deixa para buscar o dinheiro nessa etapa, busca antes. Começa já a preparar os materiais, começa a procurar antes de chegar o momento que acabou o dinheiro, o caixa ficou zerado, sabe? Já se prepara com antecedência, pelo menos um ano antes. Um ano antes, já começa a preparar tudo, fazer tudo bonitinho, documentação, fazer conta de ver quanto você vai precisar, quanto que você vai pedir, para que você vai colocar, tá bom? Obrigada. Então, a gente vem para a parte de materiais, né? A apresentação. Os conteúdos são o mais importantes, né? Não precisa. Aqui a gente acabou colocando desenhador, mas é a tradução do japonês, tá? Mas aqui seria: não precisa usar um mega designer, não precisa contratar um designer para fazer a apresentação, não precisa, sabe, fazer mega bonito, se preocupar muito com isso, porque o conteúdo é mais importante. Nesse caso de investimento, ó, quem está colocando grana em você, ainda mais um dinheiro grande, ele não vai ligar muito pro design, ele vai ligar mais pro risco que ele está tendo ali no negócio, né? Ele não vai investir porque está bonito, ele vai investir porque o conteúdo foi convincente. Então, também tem que separar o pitch principal dos dados de backup, né? Então, a apresentação principal, ela é concisa, ela é pequena, ela é curta. Os dados de backup, que são esses dados complementares, que é DRE, planilha financeira, né, outros dados de projeção mais aprofundados, isso você separa num outro PDF, num outro documento, e você manda em anexo, manda junto. Mas o pitch principal, ele é curto, ele é conciso, ele é muito simples e não usa muitos slides, tá? Usa pouquinhos e é mais simples mesmo. Pitch é que quando vem para fundos, isso no geral, tá? Quando chega para fundos, pitch com 20 páginas, 30 páginas, as pessoas nem leem. Isso acontece também. Então, deixa os investidores, deixa um pouco os investidores, mas tenta vender para os seus amigos, né? Vê se os seus amigos comprariam no sentido de aprendizado, né? No sentido de treino, né? De pitch e tal. Dados financeiros. Não esconda nada, né? Exatamente isso. Seja 100% transparente, mostra tudo. Mostra tudo. O investidor, é, existe, né, esse preconceito, esse medo de que os investidores são super vilões. Existe esse tabu, né, dentro do mercado, né? Porque quando a gente fala de dinheiro é um assunto sensível. Investidores são pessoas orientadas mais ao capitalismo, querem ganhar dinheiro, né? Só que não tem nada, nenhum tipo de coisa boa quando a gente começa a esconder as coisas, porque a concordância, né, a negociação, ela vai acontecer em várias etapas. E se uma coisa que você falou em um momento não condiz com uma coisa que você falou em outro momento, isso vai ser muito mal recebido pelo investidor, porque ele está com medo de tomar risco. Muito medo. Ele não coloca dinheiro à toa. Ele tem muito medo de tomar risco. Se ele percebe sabe, uma descontinuidade ali na sua fala, ou alguma coisa que você não foi sincera, sabe? Nossa, isso aqui não é verdade. Ele não vai investir, você vai perder a oportunidade de investimento. E o investidor pede qualquer coisa, e eles pedem mesmo. DRE, balancete, contrato social completo com todos os investidores, inclusive se você tem outras empresas no nome, pedem o contrato social das outras empresas também. Tudo isso, processo de due diligence, geralmente ele é completíssimo. Pedem dados que são importantes. O investidor pede mesmo, porque ele não quer tomar risco e precisa tomar medidas, né? Ele precisa entender o que está acontecendo de fato. Imagina, você tem uma startup, você tem uma outra empresa lá, seu CNPJ está vinculado, e quando você vê, você nem trabalha 100% na startup, você trabalha meio período em cada uma, as coisas estão enroladas. Então, por isso é bom fazer tudo certinho.
A projeção deve ser de 120% atingível nos próximos 6 a 9 meses, ou seja, projeções exageradas são queima-filme. Eu falo isso também com propriedade. Projeções estratosféricas, assim, nossa, daqui 2 anos eu quero estar com 3 bilhões de faturamento, porque eu vou vender para 250 mil empresas e não sei o quê. A gente sabe como acontece no mercado e a gente sabe que não é possível você cumprir essa promessa, né? Então, uma projeção mais controlada, mesmo que reduzida ali, mais tímida, é muito boa, porque ela mostra que o empreendedor está com o pezinho no chão, ele está sabendo de onde ele está indo, ele está racional. Isso é bom. Mostra o cálculo, né? Como você calculou essa projeção? Por isso que a gente sempre pede também projeção quando a gente está conversando para investimento, né? Projeção em planilha. Planilha, quando a gente clica lá na célula da planilha, a gente já vê o cálculo que a pessoa fez para atingir aquele valor, né? Utilizando receita, custo, né, escalamento, né, construção, né, de quanto custa um funcionário, 15 funcionários, 40 funcionários, a gente começa a ver esses cálculos, que também são importantes. Colando como valores na planilha, isso aqui é legal, ó. Colando só os valores não funciona, porque a gente não consegue ver o cálculo, né? Por isso que é bom fazer na planilha mostrando os cálculos lá dentro. Mostra tudo desde o início, né? Não peça acordo de confidencialidade. Isso é uma coisa que a gente recebe muito de várias empresas, né? Acordo de confidencialidade, DNA, né? Essas coisas para serem assinadas antes de passar os dados. E por que a gente acaba orientando vocês a não pedirem esse acordo de confidencialidade? Acaba travando o processo de investimento, acaba aumentando a a aversão a risco que o investidor tem, né? Tipo, ele fica um pouco mais temeroso do que está acontecendo ali e dificulta muito a compreensão, porque todos os dados que vocês têm, automaticamente, se é repassado, né? Imagina, se a BVC repassa um dado confidencial da sua empresa para outra pessoa, esse dado vaza em algum lugar, com certeza a BVC seria muito prejudicada. Porque é o nosso trabalho investir em empresas, né? Imagina se as empresas começam a falar que a gente não é transparente ou não é sincero, né? Ou pegou dados e passou para outra pessoa. Isso é muito queimar filme para o lado do investidor. Então, o investidor, a maioria deles, jamais vai querer trocar confidências de informações entre startups, né? Muito menos sabendo que todos nós, dentro do mercado de investimento, temos contratos de confidencialidade já que nos obrigam a ter essa confidencialidade interna, né? Porque a gente analisa startups dos mesmos setores, concorrentes até, né? Concorrentes diretas. Então, isso já é uma coisa que está estabelecida internamente entre os fundos, né? Isso acaba deixando o processo mais moroso. Então, vamos lá. Critérios. Opa, Simone? Tá mutada, Simone. Desculpe, eu queria, por favor, voltar na apresentação e você comentou que 20 slides seria demais. Eu queria saber se existe uma média de número de slides que seria bem apreciada, que seria mais aceitável. Existe isso? Você tem ideia? Existe, viu? Eu indicaria colocar ali no máximo 10. No máximo 10. Máximo quer dizer que o 8 é ideal. É, isso aí. Se fossem 8, seria ótimo. Seria Por que ótimo. que eu, Tá. que eu digo esse número? Porque, né, realmente, ler um deck super complexo, das duas, uma, ou o empreendedor não entendeu muito bem o que ele mesmo está fazendo, porque, né, não consegue explicar de uma forma concisa, ou o investidor vai perder informações preciosas porque tem muita informação. Então, ele vai se atentar a informações que às vezes não são tão necessárias. Perfeito. E quando você fala em colocar a projeção, as projeções em planilha, você está falando isso para o nosso, por exemplo, para o Não, nosso pitch atual? Não. não, 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 não. Não, No isso caso aí de é quando for vocês, aham. mesmo para valer, né? Isso, é só quando for para valer lá, na hora que já estiver sentando lá para tomar um café com o investidor, já para apresentar todo o projeto, aí sim, aí é Tá bom. planilha. Mas não se preocupa, tá, Simone? Na apresentação de vocês é só os slides, só. E só com aquelas informações que a gente tinha definido lá com vocês antes. Tem muita coisa aqui que não precisa colocar, tá? Ok, obrigada. É só isso. Imagina.
Tamires? Isso. Como que você acha o ideal em relação a essa projeção? Ela ser colocada a nível de anos, nos próximos 5 anos, ou colocar um potencial de mercado? Depois que acabou o pitch, eu fiquei na dúvida de, será que eu coloquei, porque eu coloquei num formato de potencial, quanto poderia ir 1% disso? E aí eu queria saber qual é o melhor formato. Projeção, Tamires, nunca é potencial de mercado. Nunca é. Projeção é em quanto tempo você vai estar em tal lugar faturando quanto com custo de tanto. E isso tem que estar, assim, se for planilha para valer, real, aí tá tudo bem amarrado com os cálculos dentro da planilha. Se não, as projeções em slide, elas também existem. Pode ser em forma de um gráfico, né, subindo ali, tanto para tanto, mas pautado em informações, aí sim seriam pautadas em informações de mercado. Então, as informações de mercado são para justificar a sua projeção, mas elas são coisas separadas. A projeção é uma coisa e os dados de mercado são outra. Uhum. Tá bom? Respondi? Obrigada, Tamires. Então, vamos lá. A próxima. Então, vamos lá. Critérios dos investidores, né? Para quem é o CEO. O que ele vai querer saber do CEO, né? No caso de vocês, empreendedoras. Ele vai analisar várias coisas, tá? Ele vai analisar se você entende bem o problema, né? Aquilo que eu já comentei com vocês. Como chegou na solução, se chegou, né? Se a solução logicamente está respondendo ao problema, né? Se tem sentido essa empresa, se o negócio, né, está bem estruturado, porque se é um problema real, a empresa vai faturar. Naturalmente vai faturar, porque existe o problema, as pessoas buscam aquilo, tem demanda e tá tudo bem. O mercado tem a visão grande, o negócio muda o mundo de alguma forma, vai fazer algo muito significativo. Depois, desempenho financeiro, tem tração? A empresa tem tração? Como que tá ali, mês a mês, a escala? Tá mais ou menos, andando meio assim, deitada? Ou ela tá, não, tá crescendo, variando, mas tá crescendo, sabe? Bootstrap, começou com dinheiro próprio ou não, né? Isso também é importante, né? Que o investidor vai analisar em vocês. Modelo de negócio, não vende barato? Como chegou, né? Como chegou a esse modelo de negócio? Por que que é mensalidade e não anualidade? Por que que pede taxa, pagamento de taxa pro consumidor final e não pro intermediador? Várias coisas vai perguntar sobre, vai, né, analisar em vocês sobre modelo de negócio. Time, o CEO consegue se envolver bem com os outros, né? Tem uma dinâmica legal entre a equipe, eles são complementares, né? Outro ponto que a gente também sempre fala para vocês, que eles analisam. Estratégia de crescimento. Nicho de entrada tá ok, né? Eles têm o nicho certo. Por exemplo, tem empresa que foca em clientes pequenos, né? E o foco, na verdade, se fosse clientes grandes, seria ótimo, bem melhor. Ou o contrário também é real. Às vezes o cliente pequeno tem uma demanda muito maior, um problema muito maior para ser resolvido do que os grandes, que são poucos, né? Tudo isso também é analisado. Competência. Tem um diferencial? Plano de contratação, ó, isso é uma dica de ouro, que eu acho que vocês nunca vão ver isso numa apresentação. Plano de contratação. Como você contrata seus funcionários? Existe um plano recorrente? Você está preparado para ter rotatividade na sua empresa? Porque a rotatividade, ela acontece, né? Como você lida com a rotatividade? De tempos em tempos, como é seu recolhimento de currículos, né? Isso é uma dica que eu dou infalível para vocês, organizarem o negócio de vocês, ter um plano de contratação. Que se uma pessoa da sua equipe sair, você tem outra, né? Ou tem como, né, corrigir isso. Tempo de investimento. Então, critério do fundo, né? Se está alinhado com o critério do fundo. Referência. Quem trouxe você? Né? Quem trouxe a Simone, a Tamires, a Maria? Quem referenciou vocês para mim? Networking é importante também. Isso também tem outro peso, né, para os investidores. Quando chega de alguma indicação, opa, mais um peso, legal. é, Investidor atual, né? Tem alguém já investido em vocês? Quem é a pessoa? A pessoa legal, bacana, a pessoa investe bem, confia muito, né, no negócio de vocês. Investidor conversa com investidor, tá, pessoal? Sempre. Os investidores todos se conhecem, o mercado não é tão grande e todos batem papo uns com os outros. Todos. Isso também é outra dica de ouro. Então, tenham um bom relacionamento, né? Mantenham esse bom relacionamento com eles
E até aquela parte da transparência, porque todos eles se conversam, por isso que também é uma prática bacana do mercado. E a saída de potencial, né, que o investidor vai analisar. Como que eu vou sair dessa empresa? Putz, não vai ter ninguém lá na frente para comprar aquele negócio, não vou conseguir sair se eu investir. Também analisam isso. Tá, vamos lá. Entrar em contato com investidores. Tá, como a gente vai preparar os materiais, né? A gente já falou como, que material precisa. Agora, o passo a passo de como, né? Como fazer isso na prática, no dia a dia. Primeiro de tudo, fazer a lista. Fazer a lista. Eu falei isso ontem no workshop que eu dei na FGV Ventures. Gente, lista é importante. Não importa como se escreve, se digita, não importa. Lista. Faz uma lista dos fundos, né? Ou pega a lista, às vezes o ChatGPT fornece, o Google fornece. Pega uma lista de vários nomes que você acha que tem fit com vocês. Tal fundo investe em empresas parecidas com a minha. Tal fundo investe em empresas, da minha área. Faz essa lista e coloca ali uns 50 nomes, pelo menos. Busca 50 nomes ali. Por quê? Porque a gente vai começar a jogar a mensagem para eles todos. Porque o processo demora, então a gente não pode perder tempo tomando um não, depois indo lá atrás de outro, tomando outro não. Não pode falar com um de cada vez, tem que falar com eles mais ou menos ao mesmo tempo. É um processo de vendas, né? Então vocês vão entrar no ecossistema, vocês vão, né, seja por networking ou por internet. Participam dos programas de aceleração, se tiver, se for gratuito, se for bacana. Isso é outra forma do nome de vocês ficar jogando na rede, né, de contatos, né? Participa de eventos, palestras de Venture Capital, assiste essas palestras, que nem eu fui ontem na FGV, né? Tem vários outros estados do Brasil e universidades que dão palestra, que sempre fazem esses eventos, que é muito legal. Vocês acabam fazendo várias conexões. Anota o e-mail, anota o telefone do fulano de tal que falou lá. Manda mensagem direta por redes sociais. LinkedIn funciona bem para isso, tá? LinkedIn, muita gente trabalha pelo LinkedIn, mandando e desmandando mensagem lá. LinkedIn funciona. Outras redes sociais também. Página web. Entre no site dos fundos. Todos os fundos têm uma partezinha lá para você colocar o seu deck, sua startup, etc. Todos os fundos têm. Não recomendamos usar consultores ou brokers nessa fase, né? Que é aquelas pessoas que a gente paga, né? Que vocês pagam para achar fundos. Por que que a gente não recomenda? Porque não precisa. Não precisa. Eu sei que é um esforcinho um pouco a mais, é uma coisinha um pouco chata, mas dá para fazer sozinha, sem gastar, sem alterar o seu fluxo de caixa, não precisa disso. Uma pesquisa rápida, gasta ali 2 horinhas por dia, né? Ou menos, gasta 4 horas por semana só para você fazer essa pesquisa, analisar e entrar em contato com essas pessoas. Depois, preparação antes da reunião. Pesquisa o mercado de venture capital, entende a fase e o ticket, né, desse fundo, né? Inclusive, pode se inscrever no relatório, né? Pode escrever o relatório no Distrito, que Distrito, para quem não sabe, é uma das maiores plataformas que tem de startups e venture capital, assim, aqui no Brasil. Inclusive, eles têm relatórios, revistas, newsletters, mensais, semanais, de tudo quanto é tipo. Eles são uma rede, como se fosse um hub, né, de informações do mercado mesmo, que tá tudo lá, tem muita coisa legal no site. Checa o portfólio do fundo, né? Todos os sites, lembrando dos fundos. Quando você entra lá, você vai achar todas as startups investidas, todos eles mostram. Ó, investimos em todas essas. Olha, a gente investe em fase tal a tal. O site do fundo é tudo, tá? Todas as informações lá. Entende a tese desse venture capital, desse fundo, incluindo artigo, né, publicado, né, matéria em revista, em jornal. Isso é legal também para ver se tem fit com vocês. Organiza a comunicação. Então, por que esse investidor deveria investir no meu negócio, né? Você vai convencer o investidor a investir em vocês, não é mesmo? Então, vocês têm que planejar. Por que que eu vou investir, né? Por que que o investidor investiria? Construir a conversa. Não faz pitch longo. De novo, a dica. Pitches curtos, apresentações curtas, objetivas, principalmente porque os investidores são bombardeados de tudo quanto é coisa todos os dias, né? Porque quando você está oferecendo dinheiro, infelizmente o assédio é grande. Então você está competindo por tempo com outros empresários e outros empreendedores ali.
Então, se você fizer mais curto, mais objetivo, legal, bacana, é ótimo. Não precisa explicar 100% do seu negócio. Nesse momento da primeira comunicação, não precisa mesmo. Foca em falar o objetivo, o básico, o que que você faz, se tem interesse, porque muitas vezes o fundo, a tese do fundo nem bate com o seu negócio, aí você vai ficar lá gastando tempo, explicando tudo, tintim por tintim, e o fundo vira e fala: ai, desculpe, Isabela, nós não investimos no tipo de empresa que você tem. Então, assim, é bom ir por partes, né? Se ele responder, se a conversa fluir, aí você manda mais detalhes. Cria espaço, né, para o investidor perguntar. Tem muitas reuniões que a gente já fez, inclusive, que o empreendedor fica falando, 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 falando e não deixa o investidor falar nunca. Na verdade, o investidor é a pessoa que deveria falar mais, né? O empreendedor explicar seu negócio, claro, só que o investidor tem dúvidas. Então, você puxar e responder essas dúvidas do investidor é mais importante do que você ficar falando e não saber exatamente o que aquele investidor está querendo saber para ser convencido. Então, é bom também sempre ir perguntando: você tem alguma dúvida? Você entendeu sobre meu modelo de negócio? Você me entendeu sobre minha projeção de captação? Sempre puxar o investidor para falar. Não responde diretamente as perguntas, né? Quer dizer, responde diretamente as perguntas. Perguntou uma coisa, responde o que ele perguntou, né? Ficar dando voltas e voltas vai dar a impressão para aquele investidor que você não sabe responder, que você não tem a resposta. Não fala o que você quer, fala o que o investidor quer saber. Entende, o que, né, o investidor quer saber. Entende o que ele está querendo falar com isso, né? E tenta solucionar isso, porque você quer convencer ele, não ficar falando muitas coisas sobre a sua empresa. Você quer convencer uma pessoa de que o seu negócio é bom. Então, é uma atenção mais ativa nessa parte. Próximas etapas. Pergunta, a decisão ou impressão e a próxima etapa. Isso aqui é importantíssimo, gente. Não converse, inclusive para cliente, tá? Não conversem com a pessoa e falar, tudo bem, beleza, tá bom, tchau, tchau. Não façam isso. Sempre perguntem: você gostou? Gostou da apresentação? Falta algum dado para você tomar uma decisão? Qual que é a próxima etapa da nossa conversa? A gente marca uma próxima reunião? A gente fala com alguma outra pessoa do seu fundo? Você quer que eu indique algum contato que me conhece para poder falar um feedback de mim para você? Sempre a gente fala em inglês call to action, né, que é chamada para ação. Sempre chamem o investidor para alguma ação, para ele fazer alguma coisa, né, para ser objetivo, para não ficar naquele fala-fala e no final não fala nada, né? Igual quando a gente combina com as amigas de sair, fica, vamos combinar. E aí ninguém combina nada e ninguém sai nunca, né? Então, caso negativo, né, caso a pessoa, né, o investidor não opte por investir em vocês, marca outra conversa quando vocês crescerem um pouco mais. Tipo, posso mandar updates para você então, no meu próximo, né, trimestre? Tudo bem, né? Vamos caminhando desse jeito, de uma forma amigável. Não levem para o coração as respostas negativas, porque nada disso é pessoal, nada disso é porque seu negócio é horrível, não tem nada a ver com isso. São outras coisas que estão em jogo. Atualização mensal não funciona, tá? Você ficar mandando todo mês, olha meu update, ó meu update, ó meu update. Isso não funciona, não gera esse interesse. Reuniões trimestrais é melhor. É melhor porque aí vai dar tempo daquele investidor passar um tempo mais, né, refletir um pouco mais, para depois tomar uma decisão com mais dados, né? Lembra que ele tem aversão a risco, né? O investidor morre de medo de risco. Então, se ele tiver mais dados para falar sobre o seu crescimento em 3 meses, e não em um, para ele vai ser melhor. Então, processo de investimento, né, que nem eu falei, são feitos, né? A startup e o venture capital vão fazer reuniões online, geralmente é online, ou pode ser café, ou pode ser reunião presencial. Reunião em restaurante, já acontece, né, também, algumas vezes. Mas pensem que são reuniões mais curtas. Às vezes o investidor não vai ter 2 horas para ficar com você na reunião, não. Inclusive, as minhas primeiras reuniões, que são iguais dos meus outros colegas de outros fundos, dura 30 minutos. Esse detalhe é importante. Dura 30 minutos a primeira reunião. Então, é bom ir esclarecendo esses pontos, né? Term sheet, depois, né? Quando vai passando para as fases mais finais. Reunião,
depois passa para as reuniões internas do comitê de investimento, depois passa, né, por esse memorando, todo venture capital escreve internamente um memorando sobre a sua empresa, com todos os detalhes, né, das reuniões. E aí, se deu tudo certo, joinha para o investimento, vai para due diligence com os termos de contrato. E aí, esses contratos passam para vocês lerem, aí vocês devolvem se vocês quiserem mudar alguma coisa, e aí passa por essa negociação de contrato e depois o recebimento do dinheiro. Então, aqui, investidores, né? Quantidade de investidores. Igual a venda, né? Quantos investidores vocês falam? É igual vender. Vocês querem vender, né? Ou vocês querem vender para um cliente, fulano de tal. Não, vocês querem vender para quem quiser comprar. Basicamente isso, né? Então, tratem esse processo como se fosse assim. Fala com mais investidores adequados possíveis, fala com vários, não se prende a poucos. Ah, mas eu queria tanto aquele. Tá, mas não se prende àquele específico. Fala com vários, sabe? É assim que vai ter um resultado mais positivo. Vai criando o seu próprio critério para comparar os investidores. Pô, investidor tal não gostei tanto, não senti tanta, né, ligação com ele. Mas o investidor X eu gostei mais, achei bacana o que eles oferecem lá no fundo, sabe, coisas assim? Porque vocês também têm que decidir se o investidor vai participar com vocês ou não, porque, cara, é um relacionamento longo, de 5 anos para mais. Você quer aquele cara mesmo no seu negócio, né? Para vocês não precisa ser dinheiro por dinheiro, não precisa. Vocês têm poder de escolha. Preferência, né? Não recebe investimento facilmente porque não pode tirar. Fundo do Venture Capital. Não receberia de investidor estratégico que teria sinergia, mas limitaria a expansão de venda. Fundos com tese adequados para você. Então, tenha suas próprias preferências, mas não se apegue a elas. Isso é o conselho que a gente também dá para vocês. Por que não se apegar a elas? Porque senão não vai ser tão simples obter investimento. E por que ter os seus investidores preferidos? Porque são fundos com teses mais adequadas para você, possivelmente, né? Se você gostou tanto. Primeiro levantamento é fácil porque não tem nada para mostrar. Empreendedores parecem excelentes, com ideia brilhante, isso é verdade. Todas as reuniões que a gente tem, o empreendedor fala com empolgação, como se a ideia fosse incrível, mas a maioria não consegue criar o produto, não consegue fazer as engrenagens girarem, não consegue fazer o negócio, né, ir para frente. Tendo investidor, não pode parar. Lembra daquele gráfico que a gente mostrou lá no começo? A curva, ela é assim, ó. Ela não é deitada, não, ela é assim. Então, depois que você pegou o investimento, gente, não pode parar. É um compromisso que você pegou, né, pelos próximos anos, porque tem que crescer exponencialmente. Seu negócio vai mudar depois que entrar o investidor, tá? Se falar que não vai mudar é mentira, vai mudar sim. Tendo investidor com intenção de colaboração, é melhor, né? Liberdade estratégica, tal. Só que, né, querendo ou não, essa própria liberdade estratégica vai ficar um pouco mais limitada. Muitos investidores, principalmente se vocês pegarem investidores mais antigos, investidores que estão aí no mercado, ó, desde os anos 2000, esses caras, eles vão saber o que funciona e o que não funciona. Não subestime a capacidade desses investidores, porque eles já tiveram muito conhecimento agregado, sabe? Conhecendo empresas, analisando negócios. Tem muita briga que eu vejo de startup com alguns investidores por essa, né, sinergia que falta, né? Essa sinergia de ideias estratégicas da empresa. Só que, às vezes, é bom a gente parar para escutar, porque o investidor, ele também acumula experiência igual o empreendedor. Igual o empreendedor. Dica de captação. Evita otimização exagerada, né? Não coloca a valuation, né, o valor da sua empresa máximo, porque a valuation tem que ser tão alta assim. Vê o valor de mercado. Porque lá na frente, se você tiver um valor super alto no início, vai ser horrível para você conseguir outras rodadas. Por que que vai ser horrível? Porque em algum momento ninguém vai querer te comprar mais, porque você tem um faturamento pequeno com um valor de empresa extremamente alto. Não vai fazer sentido para o mercado. O mercado que dita as regras. E aí, se você não conseguir, já pegou investidor, o valuation está super alto, estouradíssimo. E aí lá na frente você vai precisar fazer uma próxima rodada. Só que você não vai conseguir porque seu valuation está estourado. Aí o que que você vai fazer? Você vai diminuir o valuation. E aí quando eu vou falar com o investidor, o próximo, ele vai ver que você fez um down round, que é uma rodada abaixada, uma rodada menor. E isso vai ficar escancarado que você inflou o valuation lá atrás, vai perceber muito as suas motivações por trás disso. Isso entrega.
quando faz esse cálculo um pouquinho errado no começo. Não otimiza os investidores, não sabe quem vai investir no seu negócio. Sim, evitar deixar, falar muito bem, né? Ou ficar muito próximo de algum investidor com muitas expectativas. Como eu falei, pode ter os preferidos, mas não se apegue a isso. Não minimiza a sua diluição, ou seja, a diluição mínima possível. Diferença de 2 a 4% impacta como no seu cap table? Hoje pode impactar pouco, mas lá na frente pode impactar bastante. Porque lembra que as coisas vão escalando, vai crescendo, vai ganhando proporção. Não maximiza o valor para levantar. Não coloca o teto. Ah, eu precisaria de 100 mil para rodar o que eu queria rodar, né, para os próximos anos. Mas eu vou pedir 1 milhão. Não faz isso. Por que vai precisar desse recurso tão grande? Quanto mais dinheiro você colocar nessa rodada, mais diluição você vai ter. Será que essa diluição faz sentido agora? Lá na frente, essa diluição não vai ficar exagerada? Não vou olhar e falar, poxa, podia ter deixado para pegar um pouco mais para frente, né? Com um pouco mais de maturidade, porque até poderia pegar um valor um pouco maior se fosse mais para frente, né? Não minimize o prazo da rodada. Prepara com antecedência. De novo, lembrete de preparar as coisas com pelo menos um ano de antecedência. Para não ter pressão do tempo, para não ficar com pressa. Que nem eu falei, deixar para buscar dinheiro quando o dinheiro acabou é a pior coisa que você pode fazer. Tem que se preparar. 3 pontos para avaliar investidores, quando vocês forem conversar. Primeiro, alinhamento estratégico. Onde você vai precisar focar, né, depois do investimento? Deixe isso claro, alinha com o investidor, vê se os dois estão de acordo. Essa parte é importante. Caso falhar a estratégia combinada entre vocês dois, ok, falhou, não tem problema. O investidor não vai levar para o lado pessoal, porque foi um acordo entre vocês. O pior é você não conseguir executar o que você combinou com ele. Combinei com ele que eu vou dobrar o faturamento nesse ano e não conseguir cumprir. Isso é ruim, né? Começar a desalinhar com investidores desde essa etapa já prejudica muita coisa lá para frente. Relacionamento pessoal é uma relação contínua, né, por alguns anos. Então, vai ser de longo prazo. Então, coisas básicas importam no longo prazo, né? Atitude de conversa, se você ou a pessoa é muito ríspida, sabe? Perspectiva das coisas no geral, isso importa. Referência, referência e referência. Importante é como, né, se comporta quando você entra no barco. Você vira referência. O investidor vai falar de você para outros investidores e vice-versa. Você vai falar daquele investidor para outras startups, para outras empresas. Então, é um mercado de relacionamentos. A gente tem que ser educado, a gente tem que ser um pouco mais tranquilo, sabe? E evitar, né, levar as coisas para o lado pessoal. A pergunta, né, as startups que receberam o investimento, pergunta para o investidor quais startups receberam. Falta muito no ecossistema brasileiro, esse tipo de comunicação, né? Episódio de mal investidores não aparece no mercado. Isso também vocês não vão saber. Vão ter investidores que são queimados no mercado, que vocês vão querer receber investimento porque vocês não sabem que esse investidor é queimado. Porque os investidores não falam sobre isso para vocês também. É um pouco raro, né? Só que eles vão falar um não discreto. Eles vão falar: ah, não vai dar para investir em vocês nessa rodada. Só que pode ser que o motivo seja que tem um investidor já no seu cap table que é um cara que tem más práticas de mercado. Isso também é outra coisa oculta, gente, que acontece bastante. O que deseja para investidores, né? Então, essa parte, né, dos honorários, caso vocês queiram mais conselhos, né? Marca a reputação dos investidores, lembra disso. Leva para as próximas rodadas, né? O investidor atual é um dos critérios, né? Você tem que falar quem são seus investidores para o investidor que está entrando. Isso também é boa prática de mercado. O que você não deve desejar para os investidores? Qualquer investidor falta entendimento do seu negócio, selecionar os investidores que não atrapalham a tomada de decisão. Investidores com experiência sabem como manter a distância adequada. Ou seja, você pega um investidor que vai ficar em cima de você o tempo todo, esse é um cara que você não vai querer ter por perto. Vai ser extremamente exaustivo passar os próximos 5 anos com um cara que quer saber tudo da empresa e quer tomar decisão por você, como se ele fosse o dono, né? O investidor certo, que é mais velho, que tem mais experiência, ele vai saber deixar você no seu cantinho, fazendo suas coisas. Quando for para pedir algo, ele vai pedir, mas ele sabe manter essa distância. Sinal de investidor ruim. Isso é importante.
Investidor que coloca deadline, coloca prazo para acelerar o processo. Isso é um investidor ruim. Sem confiança, né, em ser selecionado. Muda o que fala. Então, da mesma forma que eu falei para vocês serem transparentes, o investidor que não é transparente com vocês também não é um cara legal para pegar investimento. Ele não entende o seu produto, ele não entendeu nada do que você faz, está colocando dinheiro para você, né? Em algum momento vocês vão precisar conversar, ele não vai entender o que você está falando. Vai ter um problema. Pede remuneração e stock option para ser conselheiro. Isso é outra dica para as startups, para as empresas aqui que são mais avançadas ou pretendem chegar nesse estágio. Esse é um problema que acontece um pouco mais lá na frente, mas é um problema que acontece. Ou um investidor que depende, né, ou se baseia completamente em um outro investidor. Ele não tem opinião própria. Isso também é um problema, que pode dificultar, né? Quem lidera a rodada, quer liderar a rodada, né? Tipo assim, precisa de outro investidor para tomar a decisão, ele precisa saber de outra coisa, né? Obriga a colaboração da operação, ou seja, parceiro pode ser sem participação de capital. Se ele quer ser parceiro, ou seja, ele tem uma empresa e ele quer fazer parceria com você. Não precisa ter, né, obrigação contratual de que vocês vão colaborar, a empresa do seu investidor e, você, e a sua empresa. Não precisa ter essa obrigação, né? Pode ser sem participação de capital envolvido. Então, também tomar cuidado com isso. E por último, finalizando tudo, o mapa que eu prometi para vocês, com alguns nomes. Eu sei que está bem pequenininho aqui, né? Talvez fique até ruim de ver, mas esses slides também estão lá no Notion. A Bárbara gentilmente disponibilizou para a gente lá, para vocês terem acesso a todos esses nomes. Mas vamos, né, só para dar um alô aqui rapidamente nesses que são mais adequados nessas etapas iniciais. Aceleradoras aqui na primeira coluna, que ajudam, que tem esse processo de ensinar. Aqui tem a UAU, que é uma parceira nossa também, que é lá do Sul. São muito bons. A Darwin também, outra conhecida nossa. A Baita, a Venture também, que é de Porto Alegre, são muito bons. Anjos, aqui vários anjos a gente colocou aqui para vocês. A GV Angels, né? Seven Angels, a Orca, Anjos do Brasil, que é um grupo grande. Fases pré-seed, né, que são as fases mais iniciais todas, que são fundos mesmo, né, esse pré-seed, seed, série A em diante são só fundos. Aqui a gente tem vários, né, a BVC como um deles, temos vários outros parceiros também, que também têm co-investimento com a gente, né, ou parceiros que a gente não tem co-investimento ainda, mas todos nós somos super bem relacionados. Todos esses daqui, aqui em seed em diante, são para empresas maiores, né? São empresas com maior faturamento, etc. Se vocês puderem dar uma olhada nesse slide depois, quem tiver interesse, né, em investimento, tem dados importantes aqui. Inclusive aqui embaixo, ó, a gente colocou a faixa, né, de ticket de cada um. Olha só que mão na roda, né? Aqui, os anjos investem de 50 mil reais a 900 mil reais. As aceleradoras de 100 mil reais a 300 mil reais. Os pré-seed, né, os fundos, que são de 100 mil reais a 1 milhão. E aqui, nesse cinza embaixo, são a porcentagem de cap table, né, que eles costumam pegar ou pedir. O que depende da fase, se já entrou investidor antes ou não. Na primeira de todas é de 5 a 8%, ó. Que também as aceleradoras, né, costumam pegar. O que é comum, né, na prática de mercado. Tem as exceções, né, como a Maria falou também para nós. Aqui a gente também tem de 5 a 15% os anjos, de 5 a 15% pré-seed também. Aqui mais para frente ficam porcentagens maiores, aí muda um pouquinho. Mas esse slide eu acho bem bacana para vocês também analisarem depois com calma. Isso, a Bárbara até mandou o distrito ali no chat, né, no site do distrito. Bom, meninas, acho que é isso. Vocês têm dúvidas? Alguma coisa que eu possa esclarecer? Hoje é o meu último encontro com vocês aqui, como, né, nessa forma de aulas. A gente vai se encontrar ainda nas mentorias individuais e em grupo lá no final e no dia do pitch. Mas por hoje é só.